uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você. Seja muito bem-vindo. Hoje, um daqueles temas clássicos do programa que gera muita polêmica. Já prepara o dedo aí para os comentários nas nossas redes sociais, que hoje vai ser daquele jeito, hein? Ó, já está aqui o meu perfil no Instagram, chega por lá também. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e na sequência já vamos colocar o tema aí para a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Welder Moreira, ministro da Catedral Assembleia de Deus em Igarapava, interior de São Paulo. Como ele gosta de dizer, é a última cidade no norte de São Paulo, divisa com Minas Gerais. É isso mesmo. É isso mesmo, a última. É isso mesmo, Zeca. Passou dali, já é Minas. Já é Minas. Uma alegria poder retornar ao programa, cumprimentar aqui com a graça e a paz os telespectadores, internautas que nos acompanham. Deus continue abençoando poderosamente. Estamos ali em Igarapava. Passou o Rio Grande, já é Minas. Boa. É a última geograficamente, mas em bênção é a primeira, Glória né, a Deus. pastor? Uma pequena cidade, mas muito abençoada. Povo amável, cidade de amizade. Ó, que legal. Boa. Eu imagino o conflito que é quando o irmão vem para São Paulo. Aguenta o trânsito? No máximo 2 dias. Ontem eu cheguei à noite e é buzina daqui, buzina de lá. Meu Deus, como é que esse povo aguenta? Outro dia o rapaz me convidou para ir num podcast da entrevista e eu perguntei para ele, mas é muito longe, onde que fica, né? Ele falou, não, é perto. Eu falei, tá bom, então eu aceito, porque se pegar muito trânsito eu já chego atormentado no podcast, não consigo ser benção. O trânsito me tira da benção. Não é fácil mesmo, não. Não é fácil, não é fácil. Aqui em São Paulo é cruel. Vida pacata lá no interior, abençoada, glória a Deus. Igarapava, cidade abençoada. Que benção, eu imagino. Todo mundo que veio do interior fala isso mesmo e não troca. Essa é coisa de quem nasce aqui em São Paulo, não que gosta disso daqui, é incrível, é loucura. Vamos passar as informações da igreja, pastor, rapidinho para quem nos acompanha? Nós estamos ali na Catedral Assembleia de Deus em Igarapava, Rua Saldanha Marinho, 1199. Nossos cultos todas as terças, quintas e domingos. As terças-feiras, culto de ensinamento. Domingo pela manhã nós temos Escola Bíblica Dominical, à noite culto da família. Será uma alegria receber você, passando por aquela região, ou você mesmo de Igarapava que está nos assistindo. Perfeito, também o pessoal pode nos encontrar aí pelas redes sociais, Sim. O meu Instagram está aí. Quem quiser acompanhar conteúdo aí teológico, abençoador, nos acompanhe. Isso, tem lá, chega por lá, é benção. O pastor Helder posta e coloca bastante informação lá. É bem movimentado o Instagram dele, vale a pena você chegar por lá também. Aliás, vai ser o canal para você mandar uma mensagem para ele, se você tiver interesse aqui nesse material. Ele vai comentar um pouquinho para a gente. Por favor, pastor. Esse é o meu mais novo livro, Zeca, Descortinando a Cultura do Messias, os bastidores histórico-culturais dos evangelhos. Como exegeta, estudante e intérprete do Novo Testamento, eu sempre percebi algumas lacunas histórico-culturais, especialmente nos evangelhos, que dificultam a interpretação, o resgate da intenção original do autor. Então, 6 anos de pesquisa no regime de pós-graduação, pesquisas também in loco. Estive em Israel fazendo algumas pesquisas há alguns anos atrás. Resultado nesse livro aí, com uma farta bibliografia, tratando sobre o mundo por trás do texto dos evangelhos. Falando, por exemplo, sobre alguns costumes judaicos, o vestuário, como é que um judeu típico no primeiro século, no tempo de Jesus, se vestia, a mentalidade judaica, alguns conceitos judaicos. Por exemplo, quando Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Esses e outras informações você encontrará nesse livro aí. 22 capítulos, mais de 240 páginas. Vão edificar o leitor. Ferramenta exegética para quem deseja interpretar as escrituras. Fundamental. Inclusive, isso aqui é meu, não vou passar a bola para ninguém. Esse aqui eu vou levar para casa para poder estudar também. E o pastor Helder falou aqui de Israel. Rapaz, fica ligadinho lá no meu Instagram que, pela graça de Deus, agora em 2025, nós vamos armar uma caravana com o Zeca lá em Israel. Vai ser minha estreia em Israel. Tô muito animado, nunca fui. E tô com uma parceria aí com uma agência, vai ser bem. Fica ligadinho que você vai comigo também, nós vamos desbravar essa aventura aí que vai ser bem, se edificar nossas vidas. Irmão, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigado, Deus continue abençoando sua vida. E nós temos também o privilégio, já ia passar tô tão acostumado, né? Já ia falar, Clinton, agora é sua vez de falar. Não, mas não é. Quem está aqui com a gente hoje é o reverendo Clinton Ramachotti, que é ministro da Igreja Batista em Moraes Prado,
aqui em São Paulo. Reverendo Clinton, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo novamente. Graça e paz. Graça e paz, Zeca, pastor. Agradeço mais uma vez aí pelo convite. Gosto muito de estar aqui, é um ambiente fantástico. Só podia ter umas 2 horas de debate, acho que seria interessante, né? Por todos os temas complexos, né, que a gente precisa aqui desbravar. Mas eu agradeço aí o privilégio, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero que seja edificante aí para todos os que acompanharem, todos os que acompanharão. Creio que tem muita coisa aqui boa para a gente poder aprender. E vai ser mesmo. É aquilo que eu costumo dizer. O Vejam Só é só para dar aquele pontapé inicial, para você pegar o gostinho da coisa. Mas tem muito assunto, não é impossível a gente resolver aqui em 1 hora. Informações da igreja, Clinton, por Nós favor. estamos localizados ali no extremo da Zona Sul, tá? Jardim Moraes Prado, por isso que a igreja se chama Igreja Batista em Moraes Prado. Nossos cultos funcionam ali no domingo, 6 horas da tarde, tem a EBD um pouquinho antes, né? 5 horas. Às quartas-feiras nós temos estudo bíblico, que tem sido muito bom, tem sido edificante também. Então, se alguém, né, algum telespectador estiver passando por ali ou for possível, nos faça uma visita. Com certeza vai ser muito bem recebido, muito bem-vindo. E aí a gente pode até também conversar pessoalmente. Sem dúvida, fica aí o convite também. As redes sociais do Reverendo Clinton já apareceram aí, estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial, @programa Vejam Só. Vou falar rapidinho nesse material aqui. Já vai jogar uma bomba já no tema, já vai. Vai, fala, Clinton, vamos lá. Não. Esse é um livretinho, tá? É mais informativo, né? Ele vai trazer aí a ideia do sinergismo, né? Da cooperação entre Deus e o homem na salvação, os percursores, né? Desde o começo, os embates que aconteceram, né? Se eu pudesse distribuir esse livreto aí de graça para todo mundo, eu distribuiria, porque minha intenção realmente não é vender esse livro, né? Eu tenho outros livros também, mas esse em específico, inclusive tem até disponível em PDF, gratuito. Legal. Quem quiser também, na Amazon, R$ 1,99 o preço dele, pode também adquirir por lá, por Kindle. Então, assim, é mais assim, sobre o tema, né? Certo. Sinergismo, né? E aí historicamente, os embates que aconteceram. Nós temos ali Pelágio no começo, nós temos também, mais pra frente, Martinho Lutero, Erasmo de Roterdã, enfim, John Wesley, George Whitefield, e hoje em dia, a mesmíssima coisa também. Boa, tá aí, ó. Fica aí a indicação também para você conhecer um pouquinho mais. E esse livro aqui, inclusive, ele vai falar bastante sobre o tema que nós vamos tratar hoje, né? Coloca aí na tela aí, por favor, não é à toa que o Clinton foi um dos nossos convidados, né? O que nós vamos debater hoje é sobre o livre-arbítrio. O que a gente quer saber é, Deus tem o controle sobre tudo ou temos algum livre-arbítrio? Algum. Essa produção é boa demais. Algum. Não é todo. Cuidado, hein, Éder? Não é todo livre-arbítrio. É só algum, hein? O pessoal é danado. Bom, meus convidados vão responder de maneira introdutória como é que eles pensam aqui. Você vai participar na enquete. Depois nós vamos entrar no nosso debate. Vamos lá, Éder. Você vai ter o privilégio de iniciar. Bom, eu quero começar afirmando que Deus tem o controle total sobre todas as coisas. Entretanto, penso que, na visão calvinista, o entendimento dessa palavra controle total seja divergente daquilo que eu, como arminiano, penso sobre o assunto. Afinal de contas, controle total é uma coisa, mas eu penso que o pastor Clinton vai defender a tese de que esse controle total envolve a determinação de todas as coisas por Deus. E eu, contrapondo a isso, vou defender que se essa linha for realmente a que o irmão vai defender, ele acaba se tornando, então, Deus acaba se tornando, então, o criador e o determinador também do mal. E aí nós temos um dilema teológico, exegético e também filosófico para o calvinismo resolver. Então, eu defendo aqui que Deus tem sim o controle total, mas que esse controle total, ele diverge, não como Deus sendo o determinador de todas as coisas que acontecem. Ele tem o controle, algumas coisas ele permite, algumas coisas ele determina, mas que não determina todas as coisas. A segunda parte, se temos algum livre-arbítrio... Não determina todas as coisas? Não determina todas as coisas. Tá. Ele tem o controle disso. Não, entendi. Mas não determina todas as coisas. E a segunda parte, se temos algum livre-arbítrio,
nós vamos perceber aqui que o ser humano tem sim algum livre-arbítrio. Ele pode decidir algumas coisas, ele pode escolher algumas coisas. Mas no que tange à salvação, realmente o arbítrio humano está corrompido, contaminado pela natureza pecaminosa. Mas aí o arminianismo tem uma forma de explicar como Deus opera para libertar esse arbítrio mediante a graça. Okay? Restaurando ele, né? Exato, restaurando esse arbítrio. É interessante fazer essa distinção entre a questão soteriológica de salvação e decisões corriqueiras do cotidiano. Boa. Vamos lá, Clinton, como é que você responde a nossa pergunta tema aí? Eu respondo que Deus ele tem controle total, absoluto sobre todas as coisas. E o homem tem sim arbítrio, né? Talvez a grande discussão desse assunto seja as definições, certo? Então, antes de qualquer coisa, quando nós pensamos em arbítrio, nós estamos pensando em algo relacionado a arbitrar, a decidir. Então, se o homem tem, em certo sentido, essa capacidade de arbitrar, de decidir livre, aí a gente tem uma série de problemas com vários textos bíblicos do Antigo, do Novo Testamento. Então, o ponto que eu vou defender aqui é que o homem tem sim vontades, e aí indo contra qualquer tipo de pensamento ou de ensino que não traga fielmente o que se ensina por soberania de Deus, por responsabilidade humana, nós cremos que o homem tem sim a vontade, o homem tem sim desejo, o homem ele faz escolhas o tempo todo, cotidianamente. O homem faz escolhas que envolvem o âmbito espiritual, o âmbito comum, né, humano, e todas essas escolhas são influenciadas, certo? Esse é o ponto que eu vou defender. Em certo sentido, o homem hoje ele já nasce inclinado a algo, então ele já não é livre, certo? Mas nós temos o exemplo de o próprio Adão e Eva, que não havia influência interna, a influência veio externamente. Então, de toda forma, não há liberdade hoje, nesse sentido. Hoje. Nesse sentido. Tá bom. Adão e Eva, eu creio, né, não tinham... Como você falou, próximo do exemplo... Adão e Eva, realmente, eles não tinham... Não tem como a gente dizer isso, né? Senão a gente vai rasgar Gênesis 1, 2, 3 aqui. Não é esse o ponto. Adão e Eva, eles não tinham inclinações internas. Hoje, conforme Tiago, capítulo 1, vai dizer, o homem já nasce inclinado a ser ali tentado pelas suas próprias cobiças. Não há mais essa liberdade de arbitrar. Hoje, o homem arbitra inclinado, sempre, a alguma coisa. Tanto por fora, pelo meio em que ele está, pelo meio em que ele vive, quanto por dentro, que é a natureza do pecado. Do pecado já. E nem na ação da graça, na ideia calvinista, não tem uma restauração do arbítrio? Da vontade, sim. A vontade agora, mas ainda assim ela não é livre. Ela é inclinada pelo Espírito Santo agora. Então, em momento nenhum ela é livre. Ela sempre tem alguma influência. Esse aqui é o ponto. Isso torna o homem um robô? Pelo Espírito. Uma marionete? É falácia também. Não, de jeito nenhum. Vamos ver o que o Helder acha disso daí, se é ou não. Deixa eu colocar na tela a enquete aqui, na sequência o pastor Helder já vai comentar. Acesse @programa Vejam Só. Aliás, segue o nosso perfil lá. Tem muita gente que assiste o programa, que passa por lá, que vota, que participa, que não segue ainda. Chega por lá, dá essa moral aí também. Vamos fazer essa comunidade crescer e bombar nas redes sociais. Você segue tanta coisa no Instagram, né? Segue o Vejam Só também. Dá essa moral pra gente lá, beleza? Põe na tela aí a pergunta. Simples, direta e objetiva. Temos livre arbítrio? Vamos ver as opções. Sim, somos livres para fazermos escolhas. Segunda opção, não. Nossas escolhas estão sob o controle de Deus. Terceira opção, não sei, não tenho certeza, estou em dúvida. Vá lá, vote, participe, justifique, comente. Vamos ajudar aí a construção do Vejam Só, tá bom? Pastor Helder, a palavra está com o irmão. Eu só queria saber, em primeiro lugar, para que nós possamos colocar cada coisa no seu devido lugar, sobre se o irmão subscreve, acredita que esse controle total de Deus é Deus determinar todas as coisas. Em um certo sentido, sim. Então você acredita que Deus determina todas as coisas? Sim. O irmão acredita que Deus determinou a queda? Sim. Então veja só, aí nós temos um grande problema. Se Deus determinou todas as coisas, inclusive o pecado, a queda, então Deus é, direta ou indiretamente, o autor do mal. E aí nós vamos cair
nesse dilema, como eu mencionei no princípio, um dilema exegético, teológico e filosófico. Exegético porque você tem textos que mostram que o homem, ele toma suas decisões dentro da vontade permissiva de Deus. Teológico porque se Deus determina todas as coisas, inclusive determinou a queda, se Deus determina todas as coisas, então quem está sendo assassinado agora por um criminoso, Deus determinou isso. Se uma criança agora está sofrendo nas mãos de um pedófilo e Deus determinou isso, Deus determinou que um estuprador fosse lá e estuprasse a sua vítima, então nós temos um problema teológico, afinal, Deus se torna um monstro moral. Ele se torna o autor do mal. E a Bíblia diz em Tiago 1:13 que Deus não pode realizar o mal, mesmo indiretamente. Então, veja só, na visão arminiana, o que é soberania para nós? Vamos definir aqui o que é soberania. Na visão calvinista, soberania é o fato de Deus determinar todas as coisas. Estou correto? Também. Então, se Deus determina todas as coisas, ele é soberano. Não apenas isso. Na visão arminiana, Deus é soberano no sentido de que nada, de forma nenhuma, jamais pode acontecer sem que Deus permita. Então, há uma diferença abissal gritante aí. Deus é soberano no sentido em que nada, absolutamente nada, acontece sem que ele permita. Mas ele não determina todas as coisas, embora determine algumas. E aí eu queria só interrogar ao pastor Clinton sobre essa questão. Como sair desse dilema exegético, teológico e filosófico? Se Deus determina todas as coisas, determinou inclusive a queda, como que Deus vai continuar sendo Deus, não tendo o seu caráter maculado, não tirando Tiago 1:13, que Deus não pode tentar ninguém, não pode ser nem indiretamente o autor do mal, e ele ainda assim vai determinar todas as coisas? A gente tem que definir os termos, né? Quando se fala em autor do pecado, de uns anos para cá, até no meio reformado, isso deu uma briga ali, porque algumas pessoas batiam o pé, diziam que Deus é o autor do pecado, outras que não. Então, a questão toda é definir o termo. O que seria autor? Em que sentido Deus é autor? Deus é autor no sentido de que ele pratica o pecado? Ou Deus é autor no sentido de ele determinar o pecado? Ele determinar meios para que o pecado aconteça? Eu enxergo na Escritura perfeitamente que Deus realmente ele não pode praticar aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso. Por quê? Porque não há nada, né, que Deus faça, e aí eu trazendo um ponto aqui, a vontade de Deus nunca será contra quem ele é, nunca será contra o próprio caráter dele. Então, diante disso, Deus ele não pratica pecado, ele não pratica mal algum. Agora, o fato dele determinar a queda, ou se, como foi dito, ele permite a queda, isso é um dilema que não é só um dilema calvinista, né? Isso é um desafio, né, por parte de qualquer um que se diz cristão. Qualquer pessoa que fala assim, não, eu consigo explicar desse jeitinho, faço, porque a permissão resolve o problema? Em certo sentido, Deus poderia ter impedido. Por que ele não impediu a queda? Não resolve. Ele determinou? Sim, mas em que sentido ele determinou? Então, são vários pontos aqui. Então, trazendo nesse ponto de macular o caráter de Deus, não fecha, porque Deus está acima da própria lei que ele deu. Nós temos no Antigo Testamento a ordem de Deus para invadir cidades e acabar com populações, inclusive crianças ali. Nós temos o dilúvio, que inclusive eu tenho certeza, né? Não sei se os irmãos pensam assim também, mas eu tenho certeza que no dilúvio crianças morreram, muitas crianças morreram. Então, assim, isso macula o caráter de Deus, faz de Deus alguém praticante do mal? Quem que define o que é mal para Deus? Quem define o que é pecado para Deus? É Deus quem traz essa definição. Essa definição vem de Deus para o homem. Agora, os exemplos que foram citados, ao meu ver, exemplos emocionais, né, sobre estupro de criança e tudo mais, Deus determinar isso, eu enxergo na Escritura o pior ato, o ato mais cruel, humanamente falando, em toda a história. Lá em Atos 4, é dito que, Atos 4, versículo 26, diz assim, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntastes não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel. Mataram Jesus. Mataram Jesus.
Que ato cruel que é matar Jesus, matar o inocente, o único homem inocente que pisou na face da terra. Ele foi morto injustamente, porque ele pagou pelos nossos pecados. Então, humanamente, a morte de Jesus ela não é justa. Versículo 28 diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, será que Deus cometeu pecado? Será que Deus teve alguma atitude má? Não. Ele matou o próprio filho. Ele pregou o próprio filho na cruz. Isaías 53, que é um outro texto, vai dizer que agradou a Deus moê-lo. Então, será que Deus fez algo ruim? Não, talvez o problema nosso esteja na ótica como nós enxergamos as coisas. Talvez o nosso senso de bom e de mal, o nosso senso de pecaminoso e de não pecaminoso esteja maculado aí por conta do pecado e nós somos limitados a enxergar isso. Mas em momento nenhum Deus ele age pecaminosamente, ele pratica algum mal. Deus é santo, santo, santo. Isaías vai dizer, narrando ali o trono de Deus com serafins, santo, 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 imaculado, perfeito, justo. Em momento nenhum, nada é capaz de manchar o caráter de Deus. Foi boa isso daí. E aí, ué? Deus é santo, 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 mas ainda assim foi lá e falou assim, está determinado que você não tem escolha, você vai cometer o pecado. Novamente, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de contradição. Não tem como fugir disso. Isso é uma contradição. A questão da permissão de Deus. Se Deus permitiu, por que ele não impediu? Ele não impediu justamente porque ele deu liberdade ao homem de escolher. A Bíblia ensina que Deus soberanamente, sem diminuir a sua soberania, deu ao homem o poder de se rebelar contra ele. Assim, o pecado é responsabilidade somente do homem, pela sua livre escolha, não pelo decreto de Deus. Porque senão nós vamos voltar aqui. Pode tentar armar explicação, porque assim, vai andar em círculo. Vai falar, mas vai cair nesse imbróglio novamente, nesse dilema. Deus determinou a queda? Deus determinou a queda. O pecado que está acontecendo agora por alguém, a maldade que alguém está praticando contra outra pessoa, foi determinado por Deus? É uma pergunta. Deus, ele determinou todas as coisas. Então, se Deus determinou isso, quem é que está praticando o mal? Direto ou indiretamente? Não. Indiretamente, quem é que está praticando o mal? Não. Se Deus determinou, você não tem escolha, isso aqui você vai fazer. Deus não está pegando a mãozinha do pecador e fazendo ele fazer. O pecador é quem está fazendo isso. Por isso que a responsabilidade é do homem, é do pecador. Mesmo Deus tendo decretado isso? Olha o texto de Atos 4. Quem crucificou Jesus? Então, presta atenção aqui. Vamos chegar nesse texto de Atos 4 aqui. Deixa eu explicar isso aqui. É importante a gente compreender isso aqui. O arminiano, eu sabia que o irmão iria mencionar isso aí e também pensei que o irmão iria citar José. A crucificação de Jesus e a ação de José, dos irmãos de José, contra José. A gente precisa entender o seguinte, que Deus, ele previu e permitiu que pessoas pecaminosas fizessem tais coisas, pois ele viu o bem que poderia realizar através dessas maldades. O que o texto está dizendo em Atos 4 é que a morte de Jesus estava determinada. Jesus morreria, mas não foi Jesus, não foi o Pai que foi lá e fez os homens baterem o prego nas mãos de Jesus. Uma coisa é Deus prever e enxergar a partir daquilo benefícios que isso produzirá e permitir aquilo acontecer. Outra coisa é Deus determinar que você pegue uma arma e atire contra alguém. No caso de Jesus, não, né? Aí é um plano mesmo, uma determinação. No caso de Jesus... Que Jesus morreria. Tá, não o método, você fala. Né? Não. O método poderia, sim, a morte de cruz, mas a forma que que Deus determinou que os homens iriam lá e fazer aquilo, isso é escolha deles. Absolutamente escolha deles, porque senão Deus é o autor do mal. Não, entendi. O soldado, por exemplo, poderia ter falado, não, eu não vou fazer isso. Exatamente. Tá bom. Bem como os judeus também. Agora entendi. Perfeito. E da mesma forma, os demais exemplos que os calvinistas usam, como, por exemplo, o caso que eu citei aqui lá de Gênesis, né, no capítulo 50. De José, os irmãos de José. Eles tinham a possibilidade, e eles escolheram, porque senão nós vamos cair. Não tem como sair desse dilema, não há explicação. Não há explicação para sair desse dilema. Nessa perspectiva, se Deus determina todas as coisas, isso aí é o determinismo, né?
E agora você tem, ele citou no início, tem o determinismo ultra, alguns calvinistas extremados, o calvinismo extremado, que tem esse determinismo rígido. Me parece que era isso que o próprio Calvino também era. Afinal de contas, eu quero fazer uma citação aqui das Institutas. Isso, cita e a gente... E eu já passo a bola para ele. Por favor. As Institutas, livro 1, parágrafo 17, 5. Está escrito assim, ó. Os crimes não são cometidos senão pela administração de Deus. E eu concedo mais. Os ladrões e os homicidas e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência, dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que ele mesmo determinou. Nego, no entanto, que daí se deva permitir-lhes qualquer excusa por seus maus feitos. Só para passar a bola para ele lá, o que Calvino está dizendo? Deus determinou que o homicida fosse lá e matasse, o ladrão fosse lá e roubasse, só que Deus olha e fala assim, você é o culpado. Eu determinei que você fizesse, mas você é o culpado. Vamos lá, Clinton, para Isso aí, na verdade, é o que o texto diz, né? Eu até li o texto de Atos aqui, porque é muito claro, né? Quem é o culpado pela morte de Jesus? Quem que matou Jesus? A gente vê aqui, segundo Atos, segundo os relatos do Evangelho, que quem matou Jesus foram, como está dizendo aqui, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel, eles são culpados por matar Jesus. Se fosse hoje, e alguém viesse aqui e me matasse, quem é o culpado? Essa pessoa que veio aqui e me matou. O ponto todo é que, em última instância, segundo o texto bíblico, segundo outros textos bíblicos também, isso só aconteceu porque Deus planejou que isso acontecesse. E aí, é claro, né, você mencionou sobre a forma como isso aconteceu. Jesus morreu exatamente do jeito que o Pai, lá na eternidade, determinou que isso aconteceria. Jesus, ele foi para a cruz, ele foi morto, e Pedro vai dizer isso lá no capítulo 1, ele vai dizer de maneira fantástica que o Cordeiro de Deus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, quando que Jesus morreu? Em que momento que Jesus morreu? Na mente do Pai? Lá na eternidade, conforme é dito aqui. Mas isso aconteceu no tempo, no momento em que Jesus estava aqui, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente, na eternidade passada, determinado que se havia de fazer. E eu quero citar um outro exemplo aqui, só para fechar. Se os pecadores estão aí cometendo os seus pecados livres por si mesmos, né? Eles não estão debaixo do controle rigoroso de Deus, o que seria um absurdo, né? Porque se os homens estão aí fora do controle absoluto de Deus nesse sentido, a gente vai viver um inferno na terra, né? Então, não é isso que a realidade traz. Gênesis capítulo 20, eu não vou ler nem o texto todo, mas contexto aqui... Abimeleque, tá? E aí a gente tem versículo 6 dizendo, e disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-lo. Agora imagina só, será que Deus só impediu ele de cometer pecado? Será que Deus, sei lá, ele esqueceu de impedir outras pessoas? Deus estaria ferindo o livre-arbítrio aqui, nesse momento? São perguntas aí que surgem. Eu creio que não. Isso se harmoniza perfeitamente com todo o texto bíblico. É o que eu disse, se você disser que a queda é permissão, você não resolve o problema, porque você começa a levantar vários questionamentos. Você disse que determinou? A mesma coisa, outros questionamentos surgem. Eu entendo pela Escritura que isso aconteceu. Agora, eu não defendo isso cegamente. Eu vejo que a Escritura nos traz aqui as verdades de que Deus fez isso, Deus decretou, mas o homem praticou e ele é o responsável, ele é o culpado. Não tem como eu negar isso. Boa. As perguntas vão ficar para o próximo bloco. Tá? A gente já volta com o pastor Foram mais Heber retóricas, respondendo. tá? Mas se ele quiser responder, não tem problema. Então tá bom. Então esquece a pergunta e vai no só comentário. para não... E vai no comentário. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta aqui para falar mais sobre essa questão filosófica super intrigante aí, que você viu que tem outros pontos surgidos aí durante a nossa conversa. Telefone da grade na tela, código 11 3115 0819, Academia Teológica da Graça de Deus. Venha você também fazer parte do time da grade para estudar teologia, para estudar as Escrituras Sagradas, para se preparar para o trabalho ministerial, para você poder realmente capacitado trabalhar no reino de Deus. Código 11, porque o telefone é aqui de São Paulo, 3115-0819. Aproveite esse momento do ano, liga lá na grade e já se prepara, já faz sua matrícula,
para começar 2025 estudando, tá bom? Além disso, as redes sociais da HIT aqui para você também, vem conhecer a nossa programação, muito conteúdo, informação, jornalismo, programas infantis, de clipe, tem muita coisa aqui na HIT, tá? Vem conhecer o nosso conteúdo. Intervalo rápido, Vejam Só vai, na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já de volta aí com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre as questões relacionadas à soberania de Deus, livre-arbítrio, se elas conseguem caminhar juntas, se uma exclui a outra, se é soberania, é livre-arbítrio, como é que tudo isso funciona, essa questão filosófica e como a Bíblia nos ensina. Pastor Welder Moreira, reverendo Clinton Ramachotti, dando as suas observações e contribuições. Nós encerramos o bloco com a fala do reverendo Clinton. O pastor Welder vai ter o privilégio de iniciar esse bloco também falando. Por favor, pastor. Bom, quero afirmar aqui que, embora o nosso irmão e os calvinistas tentem explicar, como eu falei, é um círculo vicioso porque você não consegue sair disso, né? Por mais que você tente encontrar, eu torno a repetir, algumas coisas Deus determinou, mas não todas as coisas. E soberania é justamente isso, é o fato de Deus ter o controle disso, mas não determinar todas as coisas. Não acontece absolutamente nada que Deus não venha permitir. Agora, determinar faz Deus justamente o autor do mal. E quando Deus se torna essa figura, eu uso a frase de John Wesley. O John Wesley disse sobre essa imagem traçada pelos calvinistas que Deus acaba se tornando pior que o diabo. Porque Tiago, capítulo 1,13. O que diz Tiago 1,13? O que diz Tiago 1,13? Tiago 1,13 vai dizer aqui para nós. Olha o que diz Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser, direto ou indiretamente, o autor do mal. Mas e em relação à questão das coisas ruins que acontecem? Liberdade humana. Nós percebemos pelas Escrituras que o homem tem sim um certo grau de liberdade, inclusive para fazer coisas boas. Vocês concordam com isso? Que o ser humano tem sim liberdade para fazer algumas coisas boas? Porque senão, se os irmãos não concordarem comigo, nós temos que rasgar Lucas 6. Porque olha o que diz Lucas 6, versículo 33. Olha o que diz Lucas 6, 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores não fazem o mesmo? Jesus está dizendo que um pecador pode fazer um bem. Então o ser humano tem sim uma liberdade, inclusive para fazer algumas coisas boas. Ele pode, por exemplo, vou usar aqui um exemplo hipotético, ele pode, por exemplo, fazer uma coisa boa de pegar uma senhora idosa e ajudá-la a atravessar a rua no semáforo. Um pecador pode, inclusive, passar por um morador de rua e estender a mão e, de alguma forma, ajudá-lo. É um bem? É um bem que aí a gente vai entrar na intenção, né? Porque, por exemplo, se ele faz para pagar os pecados dele, aí é o mal, né? Independente disso, se é para a intenção do coração, independente disso, todas as pessoas fazem as coisas motivadas só por isso. Existem pessoas que são até ateias, ateus, nem sabem de Deus, mas praticam o bem, fazem bem, ajudam pessoas, praticam o bem. Aliviar a consciência. Então, veja só, por que Deus permite? Porque o homem tem liberdade. Aonde que é o problema da liberdade humana? É quando o homem busca a Deus. Ali há um problema, porque a inclinação do homem é mal. Mas isso não significa que ele não tenha liberdade para fazer, em alguns momentos, ou em boa parte da sua vida, coisas boas, satisfatórias. Então, por que coisas ruins acontecem se Deus determinou tudo? Ora, é um pensamento lógico. Eu queria convidar os telespectadores, os internautas que me acompanham agora, para exercer
o básico de um raciocínio lógico. Ora, se Deus determina todas as coisas, então alguém que está sendo morto agora, assassinado agora, estuprado agora, violentado agora, foi uma determinação de Deus. É Deus dizendo, eu determino que você faça isso, mas a culpa é inteiramente sua. É como eu mandar alguém roubar um banco e a pessoa vai presa e eu falar, a responsabilidade é inteiramente sua. Não, eu fui amando de alguém. Ou eu mandei alguém matar outra pessoa. Aí prende a pessoa que matou e aí descobre quem foi o mandante. Até a nossa lei humana trabalha assim, está no âmbito jurídico isso, descobrir quem foi o mandante. Então, observe isso. Deus não pode ser o autor do mal. E por que ele não pode ser o autor do mal? Porque vai contra o seu caráter. Ele é um Deus santo que não pode realizar o mal. E nem preparar o ambiente para que o homem caia. Porque essa é a tarefa de Satanás, Tiago vai dizer. Deus a ninguém tenta. Beleza. Sobre o ponto que ele trouxe de John Wesley, só fazer um comentário. Em outras palavras, realmente, muitas pessoas desconhecem, uma parte em que ele fala do sermão Graça Livre dele, e ele vai dizer exatamente que o Deus que predestina, que decreta, ele é pior do que o diabo, e isso mostra que nós cremos em Deus diferente, então, porque se o meu Deus ele é pior do que o diabo, então não faz muito sentido. Então, só queria deixar essa reflexão nesse sentido. O segundo ponto aí é com relação à questão do que é mal, né? É o que eu falei. Deus, lá atrás, lá no Antigo Testamento, a gente tem o dilúvio, a gente tem Deus ordenando que fossem mortas pessoas de cidades, incluindo bebês que estavam no peito. E aí, várias outras coisas. Tem uma outra citação aqui de 2 Samuel, capítulo 12, onde é dito assim, portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim dizia Yahvé, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Segundo a nossa ótica, que coisa terrível, malvada, ruim de se fazer com alguém. Como que você faz algo ruim desse jeito para alguém? Mas espera lá, quem está fazendo isso é Deus. E Deus ele não está debaixo de lei alguma. Ninguém, jamais, nunca disse para Deus, se o Senhor mandar matar alguém, é pecado. Se o Senhor mandar matar alguém, é mal. Ninguém, jamais. Deus está acima da lei. Ele é o legislador. Ele é quem determina se algo é pecado ou não. Ele é o que determina se algo é certo ou errado. Então, às vezes fica parecendo assim, né? Que o calvinismo é que tenta colocar Deus numa caixa, tenta colocar Deus como sendo, então quer dizer que ele não consegue, a soberania não consegue conciliar com o livre-arbítrio do homem? Não, pelo contrário, Deus ele é Deus. Só que a gente não pode também inferir coisas a Deus que não tem nada a ver com ele. Isso aqui é algo pecaminoso? Mandar matar cidades lotadas de crianças, inclusive bebê de peito, mulheres, é algo pecaminoso? Segundo o homem, humanamente falando, terrível. Terrível. Então, mas e Deus? Deus mandar fazer isso. Então, Deus ordenar que isso fosse feito. Porque Deus ordenou. Deus ordenou isso lá no Antigo Testamento, isso está nítido. Deus ordenou a morte de milhares de pessoas no dilúvio. Aqui também a mesma coisa. Então, o pastor Ele Clinton... no juízo, né? Exatamente isso. O problema do grande problema exegético nessa visão que o irmão acabou de esboçar é que esses fatos citados são juízos divinos e Deus pode sim determinar juízos. Isso é claro sobre bebês de peito? Claro. É? Claro. Entendi. Juízo. Entendi. Sobre todos, sobre algumas nações, como aconteceu, como o texto... Mas aí agora eu vou defender o lado arminiano. Só para mim não perder o raciocínio, deixa eu terminar. Veja só. Deus permite o pecado e extrai o bem a partir do mal. É isso que Deus faz. Deus permite o pecado, mas não determina o pecado. E ele extrai o bem a partir do mal. Veja só, caso contrário, quem de fato é o verdadeiro pecador? Se Deus determina, inclusive, o pecado, ele vai ser o pecador também. Deus pode sim, veja só, Deus pode sim permitir algum tipo de sofrimento, não promovendo o mal, mas permitindo. Hebreus 5:8 aí. O que está escrito em Hebreus 5:8? Que o filho aprendeu por aquilo que
padeceu. Então Deus pode sim permitir o sofrimento, porque visando extrair coisas boas daquilo. Isso acontece na vida de um cristão. Agora, Deus também exerce juízo. Esses casos que o irmão citou são juízo divino. O dilúvio é juízo divino. Esse texto que o irmão leu é juízo divino. Como sair desse imbróglio? Mas e o bebê? Qual é o juízo sobre o bebê? O que o bebê fez para poder cometer o pecado, para poder receber o juízo? Juízo sobre a nação. Mas o que o bebê tem a ver? Incluindo todos, incluindo toda a descendência. Pois é. E o irmão sabe, eu acredito que o irmão, como reformado, também defende a salvação dos infantes. Então, embora eles tenham morrido dessa forma, a salvação deles estava garantida. Mas o ponto a questão aí não é um problema do pecado. Então nós vamos mandar matar todos os bebês, porque está garantida a salvação deles. Não. É juízo divino. Não, jamais. Juízo divino. Segundo a lógica. Você não defende, então? Você não é da classe dos reformados que defende a salvação dos infantes? O assunto não é a salvação, o assunto é o ato de Deus. Então veja só, exatamente. Mas o que ele o assunto não é esse, não. O assunto é o controle de Deus e se o homem tem alguma liberdade. Eu estou propondo aqui, o que o irmão está citando aí é juízo divino. Isso. E na visão dele, os infantes já estavam garantidos. Exatamente, resguardados. Então tudo bem matar eles. No juízo divino, tudo bem, dentro do plano soberano de Deus. Ora, é difícil para o irmão que crê na soberania de Deus entender isso, mas não é difícil para o irmão acreditar que Deus determinou a queda. Adão, você vai pecar e não tem escolha para isso. Na verdade, é uma contradição sem fim. É uma contradição sem fim. É muito até fácil para mim, porque eu entendo que Deus ele exerce a vontade dele sobre o homem, ele não tem que dar justificativa para ninguém. Eu não coloco Deus no divã e fico interrogando, olha, a atitude do senhor aqui foi pecaminosa, e aquela atitude do senhor ali, o senhor não pode fazer isso. É como se eu virasse para Deus, o senhor não pode fazer isso. Quem sou eu para dizer que Deus não pode fazer isso? O homem não é nada, mas veja só, então não precisa de Bíblia. Vamos rasgar a Bíblia. Mas qual que é a relação de uma coisa com a outra? Qual é a revelação que nós temos de Deus? O que nós conhecemos de Deus, conhecemos a partir da revelação geral e do quê? A revelação da palavra, especial. Sim. Então, se Deus está acima de tudo e a gente não pode questionar, então não precisa de Bíblia. Não, cada um vai viver. Eu não posso só terminando Deus aqui, no divã. Veja só, ninguém está colocando Deus no divã, não. A questão é o seguinte, como réu. A questão é o seguinte, eu quero só que o irmão me responda esse pensamento, essa questão. Deus é justo? Deus é justo? Você sabe a resposta, claro. Deus é justo. Sim. Deus é santo? Eu já afirmei isso 3 vezes Deus pode ser o autor do mal? Depende de como você define autor. Ou mal. Ou mal, exato. Deus pode pecar? Claro que não. Então, quando ele fala para Adão, está determinado que você irá pecar. É Deus quem está pecando? É claro, indiretamente. Ué. Não, isso é você quem está dizendo. Não, eu que estou dizendo. Então aqui, olha só, o texto que eu li de Atos 4 é o texto que dá o checkmate nessa questão, não tem jeito. E aí, a morte de Jesus foi um ato pecaminoso? O mesmo texto de Atos? Então, os homens pecaram. Deixa eu ler o texto de Atos, então. Então, vamos lá. O texto de Atos que o irmão citou aí. Atos 4 e 10. Antes de falar da determinação de Deus, Atos 4 e 10, Pedro vai dizer assim, ó. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste. Quem é que crucificou? Sim, os homens, já falam mais pra frente. Então, ok. Agora, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Verso 30. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste. Quem é que matou? Os homens. Então está resolvida a questão. Está resolvida a questão. Só que aí nós vamos lá para Isaías 53 e vemos lá dito claramente que Deus se agradou em moê-lo. Veja só. A palavra é quem grega, se agradou em fazer aquilo que foi feito com Jesus. Jesus estava determinada, nisso nós concordamos. Mas foi justa a morte de Jesus, humanamente falando? Não, falando de justiça. Então Deus foi justa sim, porque para cumprir a justiça de Deus... Mas qual pecado Jesus cometeu? Nenhum, ele assumiu o pecado dos homens. Exato, então... Ele assumiu o pecado dos homens, ele carregou todas as culpas. Agora, foi justo sim. Matar o inocente é o quê? Como é que é? Matar o inocente é o quê? Ele se fez pecado por nós, Paulo disse isso. Mas matar o inocente é o quê? É um ato bom ou um ato pecaminoso? Aí você vai falar, depende de quem está fazendo. Se Deus é quem está fazendo isso, é diferente. É isso que eu estou trazendo aqui desde o começo. Mas veja só. Eu estou trazendo isso desde o começo, porque existe uma diferença. O grande problema é que o seguinte, você está pegando a determinação de Deus para a morte de Cristo, quantos mais vão morrer para cumprir a justiça de Deus como Cristo morreu? Mas esse quantos mais? Só me responde. O maior não é uma pergunta retórica. Eu não estou fazendo a dialógica de Sócrates não para te pegar, não. É uma pergunta sincera. Mas nem eu estou fazendo isso. Não é capciosa. Veja só, a pergunta é, quantos mais precisarão morrer para cumprir a justiça de Deus? Nenhum.
Um só. Jesus Esse é o morreu. problema calvinista, é pegar um caso isolado que foi determinado por Deus e estendê-lo para tudo. Porque quando você faz isso, você torna Deus um monstro moral. E aí, é o que nós mencionamos aí. O John Wesley, ele não tá errado em dizer, não, que esse Deus, essa caricatura de Deus, ele é pior que o diabo. De jeito nenhum. Porque ele que determina que o homem vai pecar e depois ele fala assim, a responsabilidade é inteiramente de sua. jeito nenhum. Você vai fazer, não terá escolha e a responsabilidade, a culpa será extremamente Mas, meu sua. querido, a questão toda é que Deus ele matou o único homem inocente que pisou na face da terra. Eu tô maluco em pensar que é o pecado mais escandaloso da história, pior assim, porque no sentido de matar o inocente. Aqueles homens que pregaram Jesus, não foi o maior pecado, se a gente pode dizer assim? Mataram Jesus, mataram o Filho unigênito de Deus, mataram o Rei da Glória, mataram aquele que nunca pecou. Isso não é pecado? Claro, esses homens cometeram pecado. E aí, Zé, eu posso só fazer um último comentário aqui? Eu prometo que eu vou ser bem rápido. Então, como que faz para conciliar só isso? Eu só quero entender esse ponto. Como que faz para conciliar Deus determinando o pecado sem ser, então, esse monstro moral? Não é Deus quem pratica. O homem é quem praticou. Eu já repeti 30 vezes aqui. Sem escolha. O homem praticou sem escolha. Não, ele quis. Os homens quiseram. Os homens quiseram. Deus não pegou a mãozinha do homem assim e levou ele a fazer, não. Acho que dá para dizer que Os ele homens na quiseram. igual de Faraó, né? Endureceu ou já era duro? Vamos para outro. Aproveitou a dureza para fazer. Deixa Algo nesse sentido, o né? Faraó em off. Vamos lá para a história de Senaqueribe. Vamos lá? Olha só, bem rápido. É rápido Muito, porque muito. Já estamos logo nos comentários. Só vou ler o finais. versículo 10:37 aqui, ó. Mas você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes em tenros. São como capim que surge no telhado queimado antes de crescer. Mas eu conheço bem. Sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo vi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Cadê o livre-arbítrio dele? Eu o farei voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Eu planejei, eu decidi. Olha só as palavras que são usadas aqui. Então... Só queria deixar esse versículo. Então, mas aí novamente uma contradição. O homem tem ou não tem livre-arbítrio? O irmão disse no início que tem. Agora o irmão acabou de dizer que não tem arbítrio. Eu disse que tem arbítrio, mas nunca é livre. Você ouviu desde o começo isso. Então me perdoa. Que em momento nenhum eu falei de livre-arbítrio. Não tô querendo pegar o irmão, não. Eu falei que o homem tem arbítrio, mas ele nunca é livre. Ele sempre é influenciado por algum lado. Entendi. Agora veja só. Não, 30 segundinhos que nós temos que ir para as conclusões finais. Veja só. Mas já? Pastor Clinton. Deus determina algumas coisas, não todas. Esse pode ser um caso que Deus determinou, porque Deus tinha planos soberanos para a nação de Israel, visando a manifestação do Messias no futuro. Agora, o grande problema calvinista é esse, é estender algumas coisas determinadas por Deus para tudo. E aí você tem um grande problema. Para finalizar, Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vem? É Deus quem determina? É Deus que faz tudo? Porventura não vem disto a saber de vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, as guerras e as contendas para Tiago não vêm de Deus. Vêm das paixões que guerreiam dentro de nós. Isto é, da nossa carne, da natureza do próprio ser humano. Então, Deus não é o culpado. Nós vamos precisar encerrar. 3 minutos para as considerações finais. Já para acabar, já? Já para acabar. Rapaz, mas que isso. Nós vamos estourar o bloco. Então tá, então. Clinton começa e o pastor Helder finaliza o programa. Nesse ponto sobre a questão do livre-arbítrio, eu, como cristão, louvo a Deus por ele não ter me deixado à deriva, por não ter me deixado... de acordo com o meu livre-arbítrio, porque com certeza isso aí os próprios incrédulos na internet brincam, né? Nossa, se Deus deu livre-arbítrio, a gente está fazendo isso aqui e tudo mais, então é um escândalo até para quem não é crente. Então, eu louvo muito a Deus, porque o homem ele não tem liberdade, porque a vontade que hoje habita no meu coração, regenerado, é a vontade de buscar o Senhor, isso veio dele, a glória é toda dele. E aí eu quero deixar simplesmente o versículo de Apocalipse 17, o trecho de Apocalipse 17,
queria ler ele todo, né, porque é muito bom, mas do versículo 12 em diante. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disseram-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão da sua carne e a queimarão no fogo. E o versículo 17 diz: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que cumpram as palavras de Deus. Deus é soberano sobre tudo, sobre o começo, o meio e o fim da história. Deus, ele reina ativamente e absolutamente sobre cada decisão humana. Os homens escolhem, os crentes são chamados, inclusive, à responsabilidade de escolher de forma que agradem a Deus, mas nós nunca podemos esquecer que Deus está reinando, inclusive sobre as nossas escolhas, nos direcionando. Nós pedimos direção para Deus e depois queremos exigir o nosso livre-arbítrio. Que Deus nos livre disso aí e que cada vez mais que a gente se aprofundar nessas verdades que nós pensamos aqui, nós possamos nos dobrar diante de Deus e reconhecer que realmente nós temos um arbítrio falho, debilitado, mas que Deus ainda inclina esse arbítrio para obediência a Ele. Amém, Clinton. Obrigado, meu irmão, de novo pelo carinho. Os contatos do Clinton à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Não só dele, mas da igreja também, para você acessar e pegar outras informações. Pastor Helder, 3 minutos para o irmão também. Então, veja só, novamente ele usa um texto que fala que Deus determinou algumas coisas. Torna a repetir ao telespectador internauta que me assiste. Deus determina algumas coisas, mas não todas as coisas. Caso contrário, se Deus inclina as decisões, como o nosso irmão mencionou, todas as decisões humanas, então Deus está inclinando alguém agora para praticar algo horrendo. Isso é muito perigoso. Deus se torna um monstro moral. E isso ele não é. Deus é um Deus justo, santo, perfeito. A soberania de Deus não está acima da sua justiça e da sua santidade e dos demais atributos que ele possui. Só queria deixar um texto aqui que está em Jeremias 19:5. Por que edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal? O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Eu pergunto, se Deus determina todas as coisas, Deus então determinou que os israelitas, os judeus, queimassem os seus filhos em holocausto a Baal? Se o pastor Clinton afirmasse isso, então Deus estaria mentindo em sua própria palavra, porque Deus está dizendo: por que vocês edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração? Ora, é por isso que nesse ponto o calvinismo é uma contradição. Eles não conseguem achar resposta para isso. Deus determina algumas coisas, mas não todas as coisas. Nós temos a nossa responsabilidade, a graça de Deus em relação às coisas espirituais a buscar a Deus. Se não for a graça de Deus, homem nenhum tem condições de fazê-lo. Então, a graça de Deus age nos capacitando para fazermos essas escolhas espirituais, para buscarmos a Deus. É a graça, não é a liberdade humana, não é no arbítrio liberto do homem. É a graça de Deus. Então, eu termino a minha fala aqui, Zeca, agradecendo a você, Obrigado, também ao pastor Clinton, embora a gente tenha divergências acaloradas, mas eu considero como irmão em Cristo, afinal, no essencial da salvação, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, que se você crer no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, morreu e ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Eu acredito que o senhor crê que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos para perdoar os nossos pecados. Então, no essencial, nós somos irmãos em Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão, de novo pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Leve o nosso abraço aos irmãos lá em Igarapava também. É sempre um privilégio recebê-lo aqui no Vejam Só. E os contatos do pastor Helder também à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Põe na tela o resultado da enquete para a gente encerrar o programa de hoje. Temos livre-arbítrio? Vamos ver como é que ficou? Sim, somos livres para fazermos escolhas, 54%.
Não, nossas escolhas estão sob o controle de Deus, 43%. E o não sei, 3%. Já vi que daí as coisas já estão voltando ao normal aqui no Vejam Só já. Boa. Muito obrigado pelo Glória carinho. a Deus, como eu diria. Boa. Misericórdia. Boa. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.